A família Pig parece ser uma família bonita e perfeita à primeira vista. Mas e se dissermos que eles escondem o fato de que a Peppa tem, ou tinha, uma irmã gêmea? Gêmeas. Você pode achar que isso é muito absurdo, mas quando o assunto são porcos, ter irmãos gêmeos é completamente natural. Na biologia da vida real, a gravidez de uma porca não costuma gerar apenas um neném, e sim vários. Vários mesmo. São cerca de 10 a 14 leitões por parto. Sendo assim, a Peppa deveria ter vários irmãozinhos gêmeos. Claro que talvez os porcos não funcionem assim no mundo de Peppa Pig, até porque eles também têm características de humanos, mas isso não basta para ignorar totalmente essa possibilidade. Os pigs ainda adoram pular em poças de lama, exatamente como a espécie deles na vida real. A família coelho vive em tocas, iguais aos coelhos de verdade. Alguns membros da família lobo parecem ter muita vontade de sentir o sabor de um porquinho, e por aí vai. Se os personagens do desenho têm tantas características que combinam com suas espécies, por que a quantidade de filhos por parto seria diferente? Pode ser que seja apenas algo menos exagerado, com os porcos do mundo de Peppa tendo o costume de ter cerca de 2 a 3 filhos por parto. Só que, se for esse o caso, a estrela do show deveria ter pelo menos uma irmã gêmea. Essa personagem nunca ter aparecido pode significar que ela sofreu um destino muito cruel. Preparado para descobrir a verdade oculta que você não sabia sobre a irmã gêmea da Peppa Pig? Se ajeita aí e vem com a gente porque já vai começar mais um Team Vídeos. Falecida. Muitos fãs acreditam que a gêmea da Peppa não existe, mas existiu, porque ela teria perdido a vida há um bom tempo. Os motivos possíveis são vários. Uma doença, um acidente, um parto complicado que terminou em tragédia. O importante é que esse evento foi extremamente traumático, ao ponto de fazer com que o papai e a mamãe Pig escondessem a existência dessa criança dos seus filhos, por não gostarem de lembrar disso. Ao invés de lidarem com o luto, eles simplesmente decidiram fingir que a irmã da Peppa nunca existiu. A porquinha provavelmente nem se lembra dessa irmã, já que a tragédia deve ter ocorrido quando as duas eram nenéns. No entanto, talvez ela tenha algumas poucas memórias e sinta que há algo de errado, sem saber se essas lembranças são reais ou apenas invenções da sua cabeça. Imagine só como é estar na situação da Peppa, em que você sente que tem algo faltando na sua vida, mas sem saber exatamente o que é. Existem chances bem altas de ela acabar desenvolvendo problemas de personalidade quando crescer devido a isso. Sorte a dela que nunca cresce de verdade, mas se o programa decidir fazer os personagens envelhecerem em algum momento, pode ter certeza de que a adolescência da Peppa será bem complicada. Imagem estranha. Algo que costuma ser citado nas discussões sobre a gêmea da Peppa é um pôster antigo do desenho, porque ele é a maior prova de que essa gêmea misteriosa realmente existe. Na imagem, vemos a família Pig reunida em frente à casa, como se estivessem tirando uma foto em família. E seria uma foto muito linda, se não fosse pela porquinha idêntica à Peppa parada atrás de uma janela da casa, observando os pigs. Aquela lá não pode ser a personagem principal, mas ela é idêntica à Peppa. Então quem poderia ser ela? A resposta é justamente a gêmea dela. Quem sabe isso seja uma representação do luto da família Pig. Apesar de os pais fingirem que a gêmea nunca existiu, a tristeza deles não some. Na verdade, apenas aumenta com o tempo. É como se a garotinha estivesse os assombrando em suas memórias. E é exatamente isso que a presença da gêmea nesta imagem pode significar. Antes que você diga que se trata apenas de um erro, vamos deixar bem claro que nunca foi explicado o motivo de o pôster ter duas Peppas. Se fosse um simples erro de edição, alguém da equipe de produção do programa, envolvida com o marketing, já teria falado sobre isso depois de todos esses anos. Mas todos preferiram deixar as teorias sobre uma irmã gêmea se espalharem por aí. Olhando dessa forma, parece muito que os criadores do desenho sempre tiveram em mente que a porquinha tem uma irmã falecida e pediram para que esse pôster trouxesse um pequeno indício disso. Claro que eles não podem confirmar a teoria por ser algo muito pesado, mas não desmentirem ninguém já diz muito. Se você também acredita que a Peppa pode ter uma irmã secreta, comente aqui embaixo, #gêmea. Papai Pig. Nem todo indício é algo tão descarado. Às vezes, o segredo mora nos detalhes. A forma como Papai Pig trata a Peppa e como reage aos atos dela é um belo exemplo. Ao contrário da maioria dos pais, ele não passa muito respeito para seus filhos.
principalmente para a porquinha. Ela muitas vezes faz piadas do intelecto dele, já que o coitado faz algumas coisas meio bobas de vez em quando, apesar de trabalhar como engenheiro, um emprego que exige bastante inteligência. Sério, é até difícil contar as vezes que a garota chamou o próprio pai de bobinho. Pior do que isso, apenas as piadas que ela faz sobre o peso dele. Tudo bem que Papai Pig é barrigudo, mas Peppa faz questão de zombar disso o tempo todo. Poucos pais aceitariam esse tipo de atitude, e muitos fãs sempre ficaram se perguntando o motivo de Papai Pig aceitar essa atitude da própria filha. A resposta pode ser justamente o trauma com aquilo que aconteceu com sua filha falecida. A pobrezinha era idêntica a Peppa, então olhar para sua filha viva é a mesma coisa que olhar para aquela que faleceu. É totalmente compreensível ficar traumatizado com isso, mas os efeitos da tragédia estão piorando e afetando a relação do Papai Pig com a Peppa. Isso só mostra como ele nunca conseguiu processar o luto. Vários irmãos. Se pararmos para pensar, caso a Mamãe Pig realmente tenha filhos igual uma porca de verdade, a Peppa teoricamente não seria a única a ter uma irmã gêmea, né? Tanto o George quanto a Ivy também deveriam ter no mínimo um gêmeo cada, mas essa é outra coisa que não vimos na série. Isso abre mais duas possibilidades para essa teoria. A primeira é que a Mamãe Pig tem algum problema de fertilidade que faz com que ela tenha complicações nos partos, o que inevitavelmente leva ao falecimento de alguns nenéns durante o processo, sobrando apenas um no final. Uma coisa terrível demais, né? Mas se prepare, porque a segunda possibilidade é ainda pior. Se a Mamãe Pig tem 2 ou mais filhos numa gestação e acaba sempre sobrando apenas um no final, quer dizer que alguém pode estar tirando a vida deles propositalmente por algum motivo bizarro. Se isso fosse confirmado, a série da porquinha viraria uma verdadeira história de terror. Quem você acha que poderia ser o responsável por fazer coisas tão terríveis? Bem, o Sr. Logo tem cara de quem adora devorar porquinhos, então talvez ele esteja por trás de tudo isso. Ou seria a Senhorita Coelho, visto que muitos acreditam que ela é secretamente má. Mentiras. Algumas pessoas que não acreditam nessa teoria usam uma cena de flashback como argumento, pois essa cena mostra a Peppa quando muito pequena, e nesse momento ela já não está acompanhada por sua irmã gêmea, e sim apenas pela Suzy. Pois é, as duas são amigas desde sempre. Mas é necessário levar em consideração algumas coisinhas quando falamos desse flashback. Primeiramente, existem chances bem altas de a gêmea ter falecido durante o parto da Mamãe Pig, então ela não estaria presente aí de qualquer forma. Não dá para ignorar esse tipo de coisa. Em segundo lugar, mesmo se a gêmea tiver vivido um pouco antes de perder a vida, esse flashback é a representação da descrição que a própria Mamãe Pig faz do passado, ao invés da verdade absoluta. Ela pode mudar a história sobre seu passado o quanto quiser que a Peppa vai acreditar, já que ela era muito pequena para se lembrar direito das coisas. Será que o papai e a Mamãe Pig estão fugindo tanto do passado ao ponto de excluírem a filha falecida das memórias? Eles podem pensar que se fizerem muito isso, as ilusões realmente vão começar a se tornar verdade na cabeça deles. Não esquece, se inscrever é o jeito mais fácil de garantir que você nunca vai perder nenhum dos nossos vídeos. Raptada. Nós falamos muito sobre a teoria de que a irmã gêmea da porquinha acabou falecendo, mas muitos fãs acreditam que a coitada está viva, só que distante da família por algum motivo. Pense bem, e se ela tivesse sido raptada quando ainda era um bebê? Isso, infelizmente, é algo que acontece na vida real. Peppa Pig tenta ocultar esses detalhes mais sombrios da vida, mas apenas por ser um programa infantil cuja história é contada na perspectiva de uma criança. Não é que esse mundo é perfeito. A Peppa apenas desconhece o lado triste do mundo. Depois de ser raptada, muitas coisas podem ter acontecido com a gêmea da Peppa. Sendo o mais otimista possível, ela pode ter sido pega apenas por uma família que queria ter uma filha e não podia por algum motivo. Nesse caso, a garota está crescendo em alguma outra casa sem ter ideia de que foi roubada de sua família biológica. Acredita que isso é possível? Seria bem interessante, na verdade, porque essa história poderia ser explorada em futuros episódios do programa, com a Peppa descobrindo sobre sua irmã gêmea e a encontrando. Seria uma adição incrível ao show e também uma história bem emocionante. Inclusive, se tem alguém que poderia tê-la raptado, esse alguém é o Sr. Raposo. Já falamos em outros vídeos como há vários indícios
indícios de que ele é um ladrão. Um deles sendo uma cena em que o personagem aparece bisbilhotando o galinheiro do vovô Pig no meio da noite, como se estivesse prestes a sequestrar as galinhas. Curiosamente, em outro episódio, vemos que uma das várias mercadorias que o Sr. Raposo vende são galinhas. Se ele sequestra galinhas para vender, por que não faria isso com filhotes de porcos? Perdida. Uma outra interpretação é que o sumiço da gêmea não tenha sido causado por um sequestro, mas sim por um verdadeiro acidente que fez com que ela se perdesse de sua família. Nós sabemos bem como os pigs adoram viajar de vez em quando, às vezes até para outros países. Mas e se uma dessas viagens fez a garotinha se perder e nunca mais reencontrar seus pais? A culpa até mesmo pode ter sido dos pais, com eles indo embora sem se lembrar dela. Por isso os dois se sentiram tão traumatizados ao ponto de fingirem que nada daquilo jamais aconteceu. A culpa foi tanta que eles simplesmente não conseguiram suportar, criando essa fantasia de que todos os filhos ainda estão ali. Os episódios em que a família viaja para a Itália até mesmo podem estar fazendo uma alusão a esse acontecimento. Nesses episódios, a Peppa muitas vezes perde a ursinha de pelúcia Ted em vários lugares da Itália, mas ela felizmente sempre é encontrada por um policial que devolve o brinquedo para a menina. É como se fosse exatamente o que aconteceu com a gêmea da Peppa, mas com um final feliz. Será que isso quer dizer que a garota se perdeu na Itália anos atrás? Vai saber. Talvez o papai e a mamãe Pig até tenham tentado encontrá-la entre um episódio e outro. Tá curtindo? Então, clique em um dos 2 vídeos que deixamos na tela e segue com a gente. Até a próxima!